Eu fiquei durante anos tendo vergonha da profissão do meu pai. Meu pai é porteiro de prédio há mais de 35 anos e meu pai me levava para a escola de bicicleta bem velhinha, que hoje em dia a bicicleta já foi até roubada, sabe? E eu tinha muita vergonha de como meu pai me levava para a escola, justamente porque a realidade que eu vivia na escola, que eu vivia, todo mundo ia de van, ou no caso não era na época do ensino fundamental, hoje em dia eu tenho 22 anos, eu fico lembrando disso, na época as pessoas da minha sala de aula, na escola que eu estudava, certo? Aqui no Rio de Janeiro, elas iam de van, ou os pais levavam de carro do ano, às vezes, ou elas iam de ônibus, sabe? E eu sempre achei que as pessoas que iam de ônibus para a escola eram as mais descoladas. E eu sempre quis ir para a escola de ônibus, que eu fiquei tendo tanta vergonha do meu pai me levando para a escola que eu pedi até pro meu pai me deixar. Eu me lembro como se fosse ontem, eu pedi pro meu pai me deixar um quarteirão antes da minha escola, justamente para as pessoas não verem que meu pai me levava de bicicleta. E chegou um momento que meu pai, ele notou que eu tinha vergonha dele, que meus pais, no caso, me tiveram tarde e meu pai tinha uma aparência mais velha. E todas as pessoas da minha escola tinham uma aparência mais nova. No caso, os pais dos alunos da escola tinham uma aparência mais nova. E meu pai tinha uma aparência mais velha. Meu pai na época também fumava cigarro, sabe? É algo que faz muito mal, não recomendo isso pra ninguém, sabe? É um vício que é muito difícil de você curar e meu pai conseguiu curar para mim poder ficar vivo. Em breve eu trago um vídeo sobre isso, sobre o vício que meu pai tinha, que quase que quase fez eu ir de base, né? E eu pedi pro meu pai me deixar um quarteirão antes da escola, justamente para as pessoas não notarem que meu pai me levava de bicicleta. E, e é algo que eu fiquei refletindo aqui agora, desculpa. E meu pai chegou uma época que ele notou que eu ficava com vergonha. E ele chegou uma época que, para minha mãe poder não descobrir, que no caso quem mandava, quem não deixava eu ir sozinho era minha mãe pra escola, achava perigoso. Quem deixava meu pai, ó, no caso, quem não deixava eu ir sozinho, não permitia que eu fosse sozinho pra escola, de ônibus, de condução, era minha mãe. Meu pai me deixava. Chegou um momento que meu pai notou que eu tinha vergonha dele, falou na minha cara, e na época eu nem notei, sabe, nem reagi. É época de adolescente, sabe, nem reagi. É época de ensino fundamental. Chegou uma época que meu pai começou a me deixar, me levou até metade do caminho e me botou no ônibus, e eu ia sozinho, sabe? E eu ia mó felizão, ó só, tô indo de ônibus, tô tirando onda e tal. E hoje em dia eu vejo como é importante vocês que estão vendo esse vídeo, principalmente vocês forem adolescentes ou estiverem no ensino fundamental, vocês não deixarem a realidade que vocês estão, principalmente na escola, afetar a vida pessoal de vocês, sabe? Pois hoje em dia eu nunca cheguei no meu pai para poder conversar sobre isso, sabe? Mas é capaz disso ter ficado ter criado uma memória no cérebro dele em saber que o filho dele tinha vergonha dele, não pela profissão dele, sabe? Mas pela condição financeira dele, entendeu? No caso do seu pai, eu tô querendo dizer, entendeu? Meu pai tinha uma condição financeira que não era muito boa, meu pai na época não tinha carro, me levava de bicicleta velhinha, então dá pra ver que meu pai não tinha uma condição boa, vamos dizer, a poder bancar algo legal pra mim, sabe? Hoje em dia meu pai tem carro, eu tenho minha casa, tenho minhas coisinhas, tenho minha moto, tenho minha família. Eu fico pensando em como é importante que esse vídeo principalmente chegue em pessoas que estão no ensino fundamental, por exemplo, sabe? Vou até botar o título. Se esse vídeo te encontrou no dia. Se esse vídeo. Se você estuda no ensino fundamental, assista esse vídeo, sabe? Vou mandar esse vídeo diretamente para essas pessoas, sabe? Eu tenho um recado para vocês que estão no ensino fundamental ou no ensino médio, sabe? Não tenham vergonha dos pais de vocês, sabe? Não fiquem chateados porque os pais de vocês não deixam vocês ir sozinhos para a escola, sabe? É uma questão de cuidado, é uma questão de segurança que os pais querem ter sobre vocês, sabe? Adolescente ou pré-adolescente, sabe? E depende se os pais de vocês forem velhos ou não, que no caso que são o meu caso, meus pais na época eram velhos, hoje em dia são mais velhos ainda, sabe? Em questão de idade, vamos se dizer. Entendeu? Se os pais de vocês levarem vocês na escola, não fiquem com vergonha do pai de vocês, sabe? Não acho que só porque os pais de vocês não são bem cuidados, não têm um cabelo cortado, não têm a pele boa,
ou não tem a barba feita, ou sei lá, ou os pais de vocês não tem uma camisa legal, não tem uma roupa legal, não tem um carro, uma moto, ou não tem condição de, por exemplo, dar dinheiro pra você por dia ir pra escola, pra você poder comprar lanchinho na escola e sem tomar. Não pense que só porque seus pais não podem bancar algo legal pra vocês, que eles não são legal, sabe? Acho que depende da condição financeira que os pais têm, eles dão o máximo pra poder dar algo legal pra vocês, sabe? Meu pai na época me deu um celular do ano depois, sabe? Na época meu pai me deu até o celular, o iPhone 14, na época que lançou, pagou R$ 6.000 no celular, sabe? E mesmo assim meu pai poderia ter pegado esse valor de R$ 6.000 e ter comprado algo pra ele, sabe? Então meu pai sempre deu o máximo pra mim, independente dele ser velho ou trabalhar como porteiro e ganhar um salário mínimo, entendeu? Então não fique com vergonha do pai de vocês, tá? Se você que está no ensino fundamental, no ensino médio, independentemente se o pai de você leva, se os pais de você levam vocês para a escola ou não, não fique com vergonha deles. Se eles não têm algo que o pai da outra pessoa ou a mãe da outra pessoa tem, sabe? E esse vídeo aqui está sendo gravado na madrugada do dia 26/7 de 2026, 2h04 da manhã. A ideia veio na minha cabeça do nada. Eu tinha que dar esse recado, sabe? São coisas que eu passei na minha vida que eu não vou fazer, que eu vou fazer o meu filho, que hoje em dia eu tenho um filhinho pequenininho, entender como isso funciona, ainda mais com essa geração de TikTok, geração de Instagram, Twitter e tal. Nada contra as redes sociais, sabe? Mas é uma geração que consequentemente mexe muito com a mente dos adolescentes, das crianças, principalmente dos adultos, sabe? E pode acabar criando algo no cérebro da pessoa para fazer com que a pessoa tenha vergonha do pai dela, que o pai dela é insuficiente, ou a mãe, mas só que sendo que eles não são. Nem todo mundo tem uma condição de ter uma camisa legal, nem todo mundo tem uma condição de ter um microfone igual esse aqui, mas não é porque a pessoa não tem uma condição de ter algo legal que ela não é uma pessoa legal, sabe? Ao contrário, ela dá o máximo pra poder ser legal, sabe? Ninguém vê as batalhas internas que eu passei pra ter tudo que eu tenho, pra ter a LED que eu tenho, pra estar nessa casa legal e abençoada que eu tô nesse momento. E eu só tenho a agradecer pelos meus pais terem dado o máximo para que eu tivesse algo bom. Obrigado, pai e mãe. Se esse vídeo chegar no meu pai e na minha mãe, eu peço desculpa e eu amo vocês.